O que acontece se o seu cérebro sofre uma mudança radical, mas o seu corpo continua o mesmo? Será que você ainda continua sendo você? Será que você continua a mesma pessoa? Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e hoje a gente vai tentar entender um pouco mais sobre a nossa personalidade, nosso comportamento e sobre como o nosso cérebro molda quem a gente é realmente. Desde o surgimento da psicologia, a gente tenta entender um pouco mais como que funciona a nossa personalidade, como que o nosso cérebro comanda o que a gente pensa e o que a gente faz. Hoje a gente tem algumas ferramentas para medir como que o nosso cérebro trabalha, como que ele molda quem a gente é, mas nem sempre foi assim. A gente já teve alguns momentos que a gente não tinha essas ferramentas, e aí como que a gente tentava descobrir como as coisas funcionavam. Era tudo baseado numa observação do ambiente, como que a gente interagia com tudo, e a gente ia fazendo algumas especulações. A gente tinha até algumas teorias para tentar entender ali como que o nosso cérebro funcionava, mas nada era muito definitivo ou 100% certo. Só que teve um caso específico que mudou um pouco a visão que a gente tinha do nosso cérebro. Foi o que aconteceu com Phineas Gage. Pode parecer só uma história bizarra, mas ela ajudou a gente a entender muito como que funciona o nosso cérebro. O Phineas era um operário, trabalhava numa linha de trem, e em 1848 ele estava ali fazendo algumas explosões, tentando abrir caminho para colocar os trilhos. O que aconteceu foi que em uma dessas explosões, uma barra de ferro voou como um destroço ali das explosões, e acabou acertando a cabeça do Phineas. Essa barra de ferro voou e acertou o crânio dele, atingiu o crânio dele e passou daqui de baixo e veio até aqui em cima, acertando o cérebro e perfurando essa parte aqui do lobo frontal. E aí o que aconteceu foi que ele ficou vivo. Ele aparentemente estava consciente de tudo o que estava acontecendo. Ele estava falando, a memória estava ok, estava andando, estava tudo normal aparentemente. E o que as pessoas viram que mudou no Phineas foi o jeito dele agir. Então, antes, uma pessoa que era educada, responsável, ficou um pouco mais impulsiva. Agora ele estava agressivo, instável, desrespeitoso. E o que as pessoas próximas dele falavam é que ele tinha se tornado uma pessoa totalmente diferente. E a questão é que ele nunca mais se adaptou da mesma forma. Ele teve até problemas com o trabalho, porque todo mundo dizia que ele era uma pessoa muito difícil de se trabalhar, ele não aceitava ordens, questionava tudo, e tinha esses problemas de impulsividade, não tratava ninguém bem. Então ele teve dificuldades para se adaptar depois desse acidente. O que a gente aprendeu nesse episódio é sobre um pouco mais sobre o funcionamento do nosso cérebro e como que cada parte pode cuidar de alguma ação, de alguma habilidade que a gente tem. Mais específico, a gente aprendeu que essa parte do lobo frontal é responsável pelo controle inibitório. Então, o Phineas passou a não pensar muito no que ele iria fazer. A gente conseguiu ver que essa parte do lobo frontal ela comanda coisas mais relacionadas ao futuro. Então, o que eu posso fazer agora que vai impactar no meu futuro? Que eu não posso fazer tudo que eu quero simplesmente no momento que eu quero, porque lá no futuro eu vou ter uma consequência para isso que eu estou fazendo. Ele passou a não conseguir fazer esse controle mais. Então, ele tinha algum impulso, então ele simplesmente ia lá e fazia. Por isso que ele ficou mais agressivo, mais desrespeitoso, menos confiável, porque se ele tinha alguma vontade, ele simplesmente fazia. E com isso a gente conseguiu ter uma ideia de como funciona até a nossa personalidade, que a gente viu que foi alterada no caso do Phineas. Então a nossa personalidade não é uma coisa só, ela pode ser mudada e ela está em constante transformação. Que nesse caso a gente conseguiu ver alguns outros componentes do nosso cérebro, como o controle de impulsos, como funcionam as nossas decisões e até mesmo questões relacionadas à nossa moralidade. E aí nessa época a gente tinha algumas outras ideias relacionadas ao funcionamento do nosso cérebro. A gente tinha uma ideia de que algumas partes controlavam algumas habilidades, algumas outras coisas, só que a gente tinha uma noção um pouco errada. Tinham algumas teorias que propunham que quanto mais a parte do cérebro estava mais no alto, ela estava relacionada a alguma habilidade intrínseca do ser humano, por exemplo. Partes mais de cima estariam relacionadas como a moralidade, a busca com uma religião, com o divino, né? Com questões mais da vida em sociedade, coisas assim. E as partes mais embaixo estariam relacionadas a alguns instintos que a gente teria, algumas necessidades básicas de fome, por exemplo. Isso
até pode fazer algum sentido, mas não desse jeito que era a teoria. E foi o que a gente viu no caso do Phineas. O caso do Phineas Gage ainda é estudado hoje em dia e é um exemplo de como que a gente foi descobrindo algumas coisas, como que funciona a história da ciência e a história da psicologia. E aí eu falo de novo que esse caso isolado, ele não pode ser uma prova científica de como funciona o nosso cérebro, não tem que ser levado como uma verdade absoluta, mas ele é um exemplo de que as coisas não eram como a gente estava pensando antes, e aí ele foi sendo estudado, e aí a gente foi fazendo teorias em cima do que a gente conseguiu observar a partir desse caso. Então esse caso foi muito importante numa época que a gente ainda não tinha as ferramentas para entender o cérebro como a gente entende hoje, então foi um exemplo para a gente estudar. E aí é um caso interessante também porque serviu para a gente entender um pouco mais de como que a gente poderia tratar e reabilitar uma pessoa com uma lesão cerebral, por exemplo. Então a história do Phineas não é só um acidente bizarro, ela também é uma história de como o nosso senso de eu, do que sou eu, qual é a minha personalidade, pode ser mais frágil do que a gente imagina. E sobre como a psicologia tem que olhar mais para o corpo e para o cérebro se ela quiser entender a mente. E aí, se uma barra de ferro pode mudar quem é uma pessoa, o que mais pode? E se você quiser saber um pouco mais de psicologia, de personalidade, como o seu cérebro funciona, você pode clicar nesse vídeo daqui e entender um pouco mais, explorar mais um pouco da psicologia. Porque esse vídeo vai ficando por aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.